Mulheres, não desistam da pensão. Essa frase ela precisa ser dita, reforçada e defendida, porque ainda hoje, em pleno 2025, muitas mulheres no Brasil desistem de cobrar a pensão alimentícia. Elas desistem por cansaço, por medo, por culpa, desistem porque são pressionadas, julgadas e desacreditadas. Mas a pensão alimentícia, ela não é um pedido. Ela é um direito, é uma forma de garantir condições mínimas para o desenvolvimento de uma criança, mas também um instrumento de justiça de gênero, de justiça social e de justiça com quem cuida. Nesse episódio, vamos conversar sobre o que significa cobrar pensão num país onde a responsabilidade do cuidado recai quase toda sobre as mulheres. Vamos falar sobre o moralismo, sobre o abandono, sobre a sobrecarga feminina, sobre a liberdade de usar a pensão sem interferência do genitor. E mais do que tudo, vamos lembrar à sociedade que dividir a responsabilidade não é uma opção. Ela é uma obrigação legal, ética e humana. O Brasil hoje tem mais de 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres, sem os cônjuges, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios Contínua, de 2023, do IBGE. E mais da metade dessas famílias vive em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Além disso, mais de 5,5 milhões de crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, de 2022. Esses dados eles não são apenas estatísticos, eles revelam um padrão. As mulheres seguem criando seus filhos sozinhas, com pouco ou nenhum apoio da sociedade e do Estado, e muitas vezes sem a presença desse genitor para qualquer tipo de amparo. E isso significa enfrentar a maternidade com tripla carga: a emocional, a econômica, a física. Significa lidar com a solidão, com o medo, com o esgotamento. Enquanto isso, ainda são cobradas para serem fortes, equilibradas e silenciosas. É comum a gente escutar que teu filho agora que aguente, ou quem pede pensão quer se aproveitar. Esse tipo de julgamento é só um reflexo de uma moralidade imposta às mulheres, que as responsabiliza integralmente pelo cuidado e culpabiliza pela separação ou pelo abandono do parceiro, como se tudo dependesse somente dela. O genitor que abandona muitas vezes ainda é visto com indulgência. Já a mulher que cobra pensão, que exige direitos, é tratada como aproveitadora e dramática. Esse discurso moralizador, ele não é neutro, ele é estruturante. Ele reforça a ideia de que a mulher deve suportar tudo, de que ela deve ser madura, de que ela não deve incomodar, que ela deve dar conta sozinha. Mas isso não é apenas injusto, é cruel. É um dos motivos pelos quais as mulheres desistem de cobrar pensão, porque elas sentem vergonha de exigir o que, na verdade, é um direito por lei. E eu, como assistente social, eu posso afirmar que isso é visto cotidianamente na minha realidade, no meu trabalho com famílias. Muitas mulheres desistindo de pedir pensão, muitas vezes por ter um segundo parceiro, entendem que agora não precisam desse genitor para fazer parte, pelo menos financeiramente, da vida da criança. A sobrecarga ela é real e o mínimo não é muito. Muitas mães ouvem que R$500 já é demais, mas vamos pensar com calma. Quanto custa alimentar, vestir, cuidar, transportar, proteger uma criança, todos os aspectos para o desenvolvimento e bem-estar dela durante um mês? Quem cuida sozinha sabe que não é sobre dinheiro. É sobre presença, sobre tempo, sobre noite sem dormir, sobre saber o que está acontecendo na escola, lidar com febre, o medo, as frustrações, os sonhos dessa criança. Segundo o IBGE de 2023, as mulheres gastam em média o dobro de horas semanais com cuidados domésticos e dos filhos em relação aos homens. A pensão, mesmo que pequena, não cobre tudo isso, mas ela é um direito. E mais importante, ela não depende da aprovação ou da supervisão do genitor. Quem cuida que sabe onde vai investir.
É quem tem a total liberdade de decidir onde vai usar o valor da pensão, já que administra sozinha tudo o que a criança precisa. O Código Civil Brasileiro e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixam claro: ambos os genitores têm a obrigação de prover o sustento da criança. E esse sustento, ele não é apenas com comida. Ele inclui moradia, transporte, educação, vestuário, lazer, saúde e estabilidade emocional. Nessa avaliação, a Justiça considera 2 critérios: o quanto que a criança precisa e o quanto o genitor pode pagar. A pensão ela pode ser revista, ajustada e, em casos de omissão, cobrada com medidas mais severas, mais firmes. Mas, acima de tudo, ela é um direito da criança e precisa ser garantida sem constrangimento. Conheço muitas famílias e muitas mulheres, por isso que eu trago essa fala que é tão importante, porque conheço mulheres nessa situação que aceitam receber cesta básica, que aceitam com a compra do mês e que ela é insuficiente, inclusive depois reportam assistência solicitando cesta básica. Isso inegável como um direito, mas muitas vezes por falta, pelo não desejo de cobrar do genitor algo a mais, por vergonha, por culpa, por entender que não tá dando o suficiente, que ainda é ela que tá falhando, sendo que é ela que cuida, que presta todo esse amparo que eu falei anteriormente. Mas e quando o genitor é violento ou abusivo? É preciso reconhecer que também existe esse cenário que é bem delicado e infelizmente muito comum. Muitas mulheres não apenas cuidam sozinha, mas também se afastam desses relacionamentos abusivos ou violentos. Em alguns casos, o genitor usa a violência, seja a física, a psicológica ou a patrimonial, como forma de evitar sua responsabilidade financeira com essa criança. Ele ameaça, manipula, desmoraliza ou tenta forçar a mulher a desistir da pensão com chantagens emocionais e até mesmo medo real. Mas é fundamental a gente reforçar aqui que isso não pode acontecer. É fundamental a gente reforçar aqui: a pensão ela continua sendo um direito, mesmo quando há um histórico de violência. O genitor não deixa de ter obrigação porque a mulher precisou se proteger. Nesses casos, existem caminhos específicos para solicitar a pensão com medidas protetivas. A mulher pode entrar com pedido judicial por meio da Defensoria Pública do Estado, informando que há histórico de violências, inclusive se ela tem boletins de ocorrência, se ela tem histórico de registros, testemunhas, isso ajuda muito. O processo ele pode ocorrer sem o contato direto com o agressor e com mediação por canais institucionais. Quando há medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode ser vinculada a um processo de pensão, já garantindo com maior segurança jurídica todo esse processo. Nenhuma mulher deve escolher entre a segurança e o direito da criança. Por isso é dever do sistema de justiça criar caminhos mais seguros e humanizados para que esse direito seja garantido sem revitimização, sem riscos. Novamente, atrelo a muitos casos, tá? São os mais comuns. É muito comum a gente ver esses casos que as mulheres têm medo, inclusive, de pedir pensão e desse genitor, a gente não chama de pai, né? Mas de genitor. Essas mulheres acabam tendo receio de solicitar pensão e de talvez o genitor usar isso para pedir uma guarda, sair algum tipo de denúncia, que é algo bem comum, inclusive muitas famílias na assistência a gente conhece por meio desse tipo de relação, em que ocorreram denúncias de violência, de negligência, quando na verdade era um problema da separação, questão de ciúme, questão de possessão, questão realmente de violência contra a mulher. E até contra os filhos, utilizando eles como ponto-chave para manipular essa mulher, para não precisar pagar pensão, para mover o corpo dessa mulher para lugares determinados. Se você precisa pedir pensão e não tem recursos para um advogado particular, saiba que tem caminhos públicos e gratuitos. A Defensoria Pública do seu estado, os núcleos de práticas jurídicas das universidades públicas e privadas, alguns postos da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB,
oferecem orientação jurídica gratuita às mulheres. Alguns documentos importantes e básicos seria a certidão de nascimento da criança, comprovantes de gastos mensais, qualquer indício de renda do genitor, registros de conversa que mostrem a ausência, a recusa com a pensão ou até alguma situação de risco. Não é necessário ter tudo isso em mãos para iniciar o processo. O mais importante é não desistir, porque abrir mão desse direito é reforçar uma injustiça histórica. A gente não pode deixar que o moralismo, a vergonha ou a pressão faça as mulheres abrirem mão do que é direito da criança. A pensão é parte da responsabilidade de quem gerou a criança, e não há nenhuma virtude em assumir sozinha algo que deve ser dividido. E a sociedade, eu faço um chamado: parem de elogiar quem dá conta sozinha, parem de romantizar o abandono. A responsabilidade não pode continuar recaindo sobre quem cuida. Justiça também é garantir que o cuidado seja dividido, que a criança, que o adolescente seja protegido e que as mulheres não precisam mais escolher entre o cansaço e o constrangimento para sustentar os seus filhos. Isso não precisa ser dividido sozinho. Já tem outros tantos pesos nos ombros dessas mães que a gente não precisa dar mais esse. A gente não precisa fortalecer que não cobrar pensão seja algo a ser aplaudido, sabe? Pelo contrário, a gente precisa incentivar, reforçar, dar o máximo de informações e possibilitar reflexões para que essas mulheres tenham o amparo necessário para tirarem essas dúvidas, para serem acolhidas nas suas particularidades, porque sim, existem inúmeras situações e que é interessante ser avaliado caso a caso, mas a pensão, ela é um direito e a gente precisa lutar por ela. É uma forma também, como eu comentei no início, de justiça social. Mesmo que o companheiro tenha sido agressivo, tenha sido abusivo, é quase um prêmio para ele não ter que pagar a pensão. E a gente sabe, eu não tô aqui também para fingir que não existe risco nenhum, que não pode acontecer alguma represália por conta disso. Muitos homens que vêm dessa relação abusiva, com violência, acreditam que não vão ser cobrados. Muitas vezes não aceitam o término. Tem aquela fala de que ela vai usar para pintar as unhas, ela vai usar para sair com outros homens, né? Mas a gente sabe que não se trata disso e eu não quero dar palco para esse tipo de fala, porque eu acredito aqui que todo mundo tem contato com mães solos, inclusive em casamentos, né? Inclusive em relações, mas que dão conta de tudo sozinha, até financeiramente, das despesas com os filhos, do amparo emocional, do cuidado, da manutenção da vida deles. Então a gente não pode fortalecer esse movimento, essa estrutura que impera sobre nós mulheres, essa sobrecarga que cai sobre nós mulheres é muito maior quando a gente se torna mãe. E mãe solo, então, meus amigos, a gente precisa muito fortalecer e buscar quebrar essas estruturas, buscar enfraquecer essas forças que nos rebaixam, que nos fazem sentir culpadas, que nos fazem acreditar que precisamos dar conta sozinhas, porque a gente não tem que dar conta. Não é que a gente não consegue, mesmo que seja, mesmo que a gente não consiga, não é essa a questão. É o fato de que a gente não precisa se acumular ainda mais de pesos que não deveriam ser nossos, né? A gente não fez filho sozinho, então fica aqui essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do podcast, 11º episódio. Agora falando sobre pensão. Convido vocês a participarem aqui, comentarem, compartilharem com pessoas que possam ter interesse. Me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto. E até a próxima!